Boa tarde, pessoal. Já iniciamos Boa então a nossa tarde, primeira live. senhores. Sejam Visualdo, bem-vindos. E aí? Geral, Luiz. De norte a sul do país? De Vamos norte a lá. nordeste, estamos aqui. E aí? Muito quente nesse sul aí, ô, meu amigo? Aqui tá tranquilo, agora já tá normalizando a temperatura de novo. Agora estamos entrando no nosso outono. Todas as temperaturas no mesmo dia, né? Mas é gostoso, é bom. Hum. E aí, Rosivaldo, aí pra cima deve estar mais quente, né? Rapaz, hoje está quente aqui, hoje está 38, viu? Nossa, Muda um só para pouquinho. cada um, cara. É um só para cada um. E aí, Luiz? Aqui tá gostoso, tá agradável. Tipo, não tá 38 graus, pelo amor de Deus. 38 é para rachar o coco, só para cada um. O Luiz é aqui do sul, meu conterrâneo também, então já é meio parecido, acho que os climas aí. Então, pelo menos estamos bem. Mas estamos de norte a sul aí, né, cara? Alguns colegas aí que fazem parte do COPTI. E acho que vamos lá, né, Grau? Vamos Tudo iniciar bem, então a acho que nossa não tem primeira live. nenhum colega ainda chegando por aqui, então vamos lá, vamos estrear aqui a nossa live, aquele cafezinho da tarde antes de retornar para o almoço, o nosso famoso esquenta antes do segundo turno, né? Vamos lá, então começando aqui, isso aqui é uma iniciativa do COPTI, colaboração e disseminação do conhecimento de TI aqui para todos, né, para todas as pequenas e médias empresas, para nossos usuários também, uma forma da gente levar um pouco de conhecimento para todo mundo. E, no final de contas, o que acontece no nosso dia a dia, o que acontece aqui com os nossos clientes, com todo mundo, a gente tem que pensar um pouco como que a gente administra e a gente leva um pouco desse conhecimento para a pequena e média empresa no Brasil, quando a gente olha essa administração da TI no mundo a partir de um padrão, começa a estabelecer alguns padrões. Então, em algumas organizações internacionais, elas falam assim, eu preciso conhecer toda uma infraestrutura tecnológica para poder tomar conta dela. E nos nossos estudos, em busca disso daí, eu tive contato há alguns anos com o NIST, que é equivalente à BNT aqui no Brasil, né? O NIST seria mais ou menos a BNT americana. Eles falaram o seguinte, bom, vamos padronizar alguma coisa em termos de segurança cibernética, né? Para que as empresas possam falar a mesma coisa. Então, eles desenvolveram um padrão, que é o Cyber Security Framework, que é um padrão para olhar a segurança da informação. E esse padrão, ele fala o seguinte, para que eu possa olhar dentro de uma organização, né, seja ela pequena, média ou grande, eu preciso identificar algumas coisas, preciso olhar para dentro da cultura dessa organização, para dentro da infraestrutura dela, tecnológica, e entender o que ela tem de infraestrutura tecnológica, com que recursos humanos, tecnológicos, que dados, e como que as pessoas interagem com tudo isso, para que a gente possa identificar as falhas, os riscos, e a partir disso tomar providências quando, né, ocorrer algum problema de ataque cibernético, como é que eu tomo conta de tudo isso. Ela falou assim, bom, como é que a gente começa a olhar para tudo isso? Então, o framework de cibersegurança, ele fala o seguinte, eu preciso identificar esses recursos para que eu possa protegê-los. Se ocorrer as falhas ou os ataques cibernéticos, eu preciso detectar esses ataques, tá ok? E depois, eu preciso responder a esses ataques de uma forma não só técnica, mas também que as pessoas estejam preparadas para responder a esses ataques. E, simultaneamente, eu preciso responder a esses ataques, seja na recuperação de dados, ou seja nos procedimentos que eu tenho que responder à comunidade, aos meus clientes, e responder também ao quê? Aos aspectos legais. Então, esse aqui é o mínimo que eu preciso fazer dentro da minha organização para que eu possa responder. Mas não basta só responder tudo isso, não basta eu ter o controle e o gerenciamento. Como é que eu faço tudo isso?
né? Então, como é que eu gerencio tudo isso daqui? Como é que eu controlo tudo isso? Então, foi desenvolvido também os pontos de controle disso, né? Como é que eu vou fazer para gerenciar esses pontos de controle? Então, foram criados através do Syscontrol, né, o Centro de Internet de Segurança. Como é que eu faço para controlar e gerenciar esses pontos de controle? Então, foram criados grupos de pontos de controle. São 18 grupos de ponto de controle. E esses pontos de controle é que vão nos ajudar. São 153 pontos de controle diferentes. Mas, Guiral, você tá louco? Como é que eu vou controlar esse monte de controle aqui? Eu mal consigo controlar meia dúzia de nego aqui. Como é que eu vou controlar 153 pontos, né? Calma, gente, calma. Pelo nível de maturidade, né? Ou seja, eu vou ter que olhar as minhas informações, levantar as minhas necessidades e, a partir disso, do meu tamanho da informação que eu lido, como é que eu vou fazer isso? Vamos trazer, gente, para o debate aqui, né? Vamos começar a falar um pouco disso, falar de cada um desses pontos aqui, na medida que a gente for evoluindo, né? Na medida que a gente for discutindo um pouco de tudo isso. Então, vamos falar um pouco desses pontos de controle, vamos falar um pouco. A cada semana, a gente vai discutir um pouco esses pontos de controle. Né? Ah, com que profundidade? Aqui, nesses 20 minutinhos que a gente tem aqui, a gente vai botar um monte de pulga atrás da orelha de um monte de gente. Na realidade, a gente tem um outro workshop que a gente convida vocês para participar com a gente. Aí sim, ali a gente vai trazer formulário, a gente vai trazer planilha, a gente vai trazer um monte de coisa para que a gente possa mostrar isso na prática, né? Fazer uma prática junto com vocês para analisar. Aqui a gente vai levantar pontos. Será que eu tenho esse recurso? Será que eu já fiz essa análise na minha empresa? Como é que eu posso fazer isso na minha empresa? Para que eu tenha alguns pontos de controle, para que eu chame a atenção disso. Henrique, quantos empresários você já passou aí no seu dia a dia que tem pelo menos uma listinha básica? Eu não vou falar não vou chamar nem de inventário, vai. Vamos para o primeiro ponto, vai. Pois Não é, vou é aquela chamar nem questão, de né? inventário. Eu vou falar assim, ó. Eu acho que eu tenho, olha bem minha frase, hein? Eu acho que eu tenho 10 máquinas. Pois então, isso aí, na verdade, pouca gente tem, às vezes, esse acesso, né? O computador é só aquela peça que a gente utiliza no dia a dia lá, mas a pessoa não tem informação do que computador é, quanto pagou, quantos tem. Isso já acontece bastante. Acho que não vamos falar em números, mas acontece bastante. Acho que quando aumenta ali um pouco o número de colaboradores, a empresa vai adquirindo novos equipamentos e vai ficando uns obsoletos, vai substituindo, e às vezes nem sabe o que tem ou como está utilizando, como pode tirar melhor proveito daquelas peças, né? E falando aqui rapidamente também definir os pontos, né, Guilherme? Embora o Coptei seja relativamente recente, ficar acompanhando lá as redes sociais, que nós já estamos produzindo nelas, para poder fazer as inscrições das próximas lives, que a gente vai ter uma por semana, né? E mais alguns eventos extras ainda que a gente vai divulgando. Hoje, então, nós vamos abordar esse primeiro aqui, vamos só avançar, que é a parte sobre inventário e controle de ativos corporativos. Que é justamente o que o Grau me questionou, né? Justamente essa questão, né? O que é o inventário, né, Grau? Acho que a gente chega nesse ponto. E Exatamente. a nossa apresentação de hoje é bem um bate-papo, não vai ter muitos slides. Na verdade, esse aqui é o último, né? Não é nem slide, gente. Aqui não é a ideia, não é trazer um conteúdo, aquelas coisas rigorosas, um monte de apresentação, não é nada disso. É a gente falar assim: será que eu já fiz isso na minha empresa? Será que por que eu preciso disso daqui? Para que eu preciso gerenciar ou controlar um ativo? Ou para que eu preciso ter uma relação disso, né? Então, Luiz, quantas empresas você já chegou para fazer um diagnóstico, para levantar lá uma proposta? E essa pergunta a gente já fez quantas vezes? Falou assim, então, me entrega uma relação dos computadores ou das máquinas que você tem na rede, e a gente é recebido com aquela calada, mas por que você está me pedindo isso, né? Eu ia precisar de mais algumas mãos aqui. Porque, olha, é padrão, assim, é padrão você chegar num cliente e você questionar isso para ele e ele não ter noção do parque de máquinas, do que ele tem de realmente ativos dentro da empresa. É impressionante, assim,
E tem muita questão, não só os ativos que se encontram ativos, né? Que se encontram em funcionamento. Às vezes ele não sabe nem o que ele tem de backup, no caso de máquinas que são de substituição, ou de máquinas que daqui a um pouco estragaram e foram para um depósito, ou seja, tipo, zero controle, né? E aí, logicamente, a gente acaba entrando com a expertise aí necessária para daqui um pouco mostrar um caminho de luz para eles, né? Outro dia eu estava conversando com o pessoal que eu fui fazer um inventário num diagnóstico que a gente foi fazer, e aí eu falei pro pessoal e falei assim, gente, eu descobri um Dell genérico. Olharam para minha cara e falaram assim, mas Dell é Dell. Não, eu falei assim, não, eu descobri um Dell genérico. Como assim, Guiral? Eu falei, não, a hora que eu liguei, veio a carcaça era Dell, mas a motherboard que me apareceu ali na frente na BIOS era Gigabyte, né? Então era Dell genérico. Ele foi reformado, foi feita uma transformação nele, então de Dell ali ele só tinha a carcaça dele, porque ele era um Dell genérico, né? E será que e aí como é que você identifica? Como é que você sabe o que aconteceu? Se você não tem um inventário, meu amigo, sinto muito. Né? Vai acontecer alguns Dell genéricos pela vida, né? Rosivaldo, acontece Dell genérico por aí? E aqui acontece porque o pessoal só quer saber do computador montado. Então, o computador montado, ele acha que é um Dell, é outra máquina qualquer, né? Então, sempre eles preferem e dizem que tem o Dell, né? Mas é um computador montado. Software, Não tenho cuidado. É tirado. complicado. Eles compram o logotipo do Dell no Mercado Livre, então, só para dizer que tem um Dell. Isso. E essa questão de inventário, tanto é que ele é um ponto muito importante justamente para as empresas saberem o que elas têm, né? E se nós chegarmos aqui no CIS, o que ele fala, o primeiro item o primeiro ponto de controle já se trata de inventário. E os dois primeiros itens o primeiro, o que ele recomenda? Que você tenha, estabeleça e mantenha um inventário atualizado. E o segundo ponto, que seria uma resposta, né, classificando lá pelo NIST, né, seria você tomar uma ação quanto aos ativos que você tem dentro da sua rede que não são autorizados. Só que para você ter isso, você precisa primeiro ter um inventário. Né? E aí, o que é o inventário, né, Irão? É bem como o CIS mesmo lá já publica, né? Como é que as empresas vão proteger as suas informações, seus dados, se elas nem sabem o que tem dentro da empresa, né? Se elas nem sabem quais os equipamentos estão ligados, estão acessando a rede ou acessando as informações. Gente, eu já dei suporte em organizações que recebiam equipamentos incomodato, e onde você tinha que manter uma relação atualizada e tudo mais, né? E que nós éramos a empresa era vítima de furto, né? Então você dormia com o número de máquinas, você acordava com o mesmo número de máquinas, mas não necessariamente com o mesmo número de componentes, né? Então, às vezes você não acordava sem memória, né? Às vezes você acordava sem HD, né? Então a máquina até podia estar presente, mas não necessariamente os componentes da máquina estavam presentes, né? E aí você ia fazer um inventário, você ia fazer alguma coisa, o que acontecia? Não acontecia, você já não estava mais com o teu parque atualizado, né? E aí você manter isso na mão era algo insano, nós estamos falando aí de 100, 200 máquinas dentro de um parque. Então, automatizar um processo desse e um sistema que te alerte divergências de configuração, divergências de processo, é extremamente importante para que você possa pegar essas divergências o mais rápido possível e que te alerte, né, de roubos de componentes e tudo mais. Então, é imprescindível que uma empresa mantenha um inventário automatizado e mais do que isso, que alerte sobre possíveis divergências desse inventário, para que você possa ter mecanismos aí de prevenção de roubo e furto. Mas, Guiral, isso ocorre, gente, ocorre. Dependendo da situação, dependendo do ambiente, né? Eu estou falando de um ambiente de laboratório, um ambiente escolar, onde as pessoas têm capacidades aí das mais diversas para fazer algumas coisas, né?
Então, a gente nunca pode duvidar da capacidade das pessoas, né? Daquilo que as pessoas querem fazer, seja eu quero turbinar uma máquina, não necessariamente por um furto, mas simplesmente por uma questão que eu quero melhorar a performance de uma outra máquina em detrimento de uma, né? Ou porque quebrou uma máquina, eu estou com preguiça de pegar uma outra e de substituição de uma peça. Né? Eu tive um incidente em um outro cliente ultimamente, que o servidor tinha 2 HDs, acharam que ele estava sobrando, né? Então, para que eu vou ter dois HDs no servidor? Vou lá e tiro um, não precisa ter 2, né? Redundância para quê, né? Estava em RAID Não há 1, achou que necessidade, não, estava não sobrando precisava. lá dentro, né? Então, retira Que bárbaro. e vai para o outro, né? Então, essas coisas que a gente precisa. Por que a gente precisa de um inventário? Exatamente para proteger, né? Então, o inventário ele tem diversas finalidades e diversas utilizações para a gente identificar isso, para ver obsolescência. Eu brinco que máquina também se aposenta, né? Máquina também fica obsoleta, máquina também precisa ser o quê? Colocado em fim de vida útil, né? E a gente precisa, nós precisamos passar isso para a administração, que precisa ser substituída uma máquina, né? Acompanhar a performance desse equipamento para ver se ela está chegando no fim de vida útil dela. E com Um exemplo isso, que a gente pode ter, né, Guilherme, estou te interrompendo, seria agora no lançamento do Windows 11, né? Os equipamentos que tinham processadores mais antigos, que é a 8ª geração da Intel, ou não tinham chip TPM, não era possível fazer o upgrade para o Windows 11. essa daí é a pegadinha do malandro, né? Aquela economia que eu fiz lá, comprei o micro no supermercado, né? E aí Aquela agora marca negativo, né? É uma marca que, não independente da marca, mas foi aquela marca que eu comprei na Magazine, e aí agora ela não vai atender, né? Ela não vai atender as minhas necessidades, né? Pois é, aquela máquina que compra por i7, né? Só que se tu vai dar uma olhada lá, é da 2ª geração, né? Ele 10 anos exatamente. já. Eu não me atentei à vírgula, né? Eu me atentei à Exato. vírgula, né? Então as especificações nessa hora ela é muito importante exatamente o inventário é que vai nos ajudar nessa questão. Então, eu acho que para a gente poder abrir o bate-papo aqui das pessoas que estão nos acompanhando aqui, né? É importante a gente trazer o pessoal aqui para o papo agora e entender, né, a utilidade disso aqui, né? Então, o primeiro tópico que a gente queria trazer para vocês é exatamente essa, né? A importância de se ter um inventário, a importância de se manter esse inventário atualizado, né? Para que a empresa possa constantemente estar avaliando as suas necessidades, a troca, a substituição de equipamentos, o rodízio de máquinas entre profissionais, né, para que você possa manter um parque consistente, né, acompanhando a evolução das pessoas, dos profissionais e dos equipamentos. Isso vai ajudar. E mais do que nunca, saber quem está ligado na sua rede. Que equipamentos que estão fazendo parte da sua rede. Porque a partir de um inventário bem atualizado, bem consistente, você vai saber se tem algum intruso também. Exato. Né? Então, só montar uma planilha não adianta? Não, meu amigo, é só manter o Excel, só manter o seu Excel, o seu RP funcionando não vai resolver, né? Só o Excel não vai dar certo. Então, quanto Exato. mais automatizado for esse processo, mais regras claras e bem estabelecidas, melhor vai ser a sua gestão de ativos. E aí você vai conseguir o quê? Impedir aí o uso de equipamentos não autorizados dentro da sua rede. Isso aumenta o seu nível de segurança, né? Então, é isso que a gente consegue assim que a gente consegue administrar tudo isso, né? E esse controle de inventário também, quando a gente está falando do inventário de TI, ele não se limita só a computador, notebook e servidor, né? Dispositivos mobile, impressoras, scanner, você vai ter uma dimensão de custo também de mobilizado, vai ter uma questão de todos os ativos que gerenciam, manipulam dados dentro da sua empresa, você precisa ter um controle para saber se ele pode estar ali ou não. Se eu vou barrar ele através do router, do firewall, ou se eu vou controlar um convidado, por exemplo, que chega na empresa e eu tenho a rede aberta, não tenho nenhum controle, como é que eu sei se aquele dispositivo pode, de fato, estar conectado na mesma rede da minha empresa?
Então, só uma planilha do Excel não resolve isso, né? Isso vai bem mais além também o assunto, né? Com certeza, com certeza. Meu amigo Henrique, abra os microfones para os nossos convidados, deixe eles participarem aqui conosco aí. Põe o pessoal na roda para que eles possam participar com a gente e possam colocar aí as suas opiniões, se já passaram por dificuldades, se aonde eles estão hoje já tem aí a sua colaboração aqui conosco, o que estão achando desse nosso bate-papo aqui hoje. E meu amigo Wilson, fazia tempo também que não participava? Posso falar rapidinho? Boa tarde, tudo bom? Opa, Claro. seja bem-vindo, obrigado aí. Tranquilo. O que eu vejo muito é que é igual ao Brasil, né? Primeiro o cara faz, mas esquece da manutenção. Você falou bem aí essa questão o cara, vamos fazer um inventário, faz aquele inventário lindo e maravilhoso. Pode ser até no Excel, alguma ferramenta, mas nunca atualiza. Né? Então, Exato, você fala da importância da atualização, enfim, periódica aí do inventário. Achei bem interessante essa parte, entendeu? Perfeito. Você precisa ter uma gestão e um controle de inventário atualizado, né? Você tem que ter o controle desta forma, justamente para você verificar o que foi inserido de novo, o que foi removido, o que eu posso reaproveitar, né? Ter todo esse histórico. No momento que você deixa manual, né? Você depende de alguém que alimente uma planilha, é o fator humano que a gente busca eliminar, né? Mas é perfeito, isso é fundamental para uma empresa ter esses controles, terem esses acessos, né? Perfeito, a gente tem que colocar muito bem a importância disso para os nossos clientes, né? O cliente, às vezes, ele não consegue enxergar o valor disso na medida em que a gente demonstra para ele, através do nosso trabalho, como que é importante ter isso e muito mais como é importante ter isso automatizado. Porque através de dois minutinhos a gente tira uma relação, mostra o valor disso para o cliente e numa discussão a gente vai lá conversar com ele e dar a importância da atualização de tudo isso. Meu amigo Túlio, colabora com a gente, meu amigo, vamos lá. Como que a gente pode ajudar os nossos clientes e como é que você tem visto a importância do inventário, de manter isso atualizado aí nos teus clientes? Olá, Guiral, obrigado pela apresentação de todos vocês aí, maravilhoso. Isso, eu tive a oportunidade de ser diretor de uma empresa do mercado financeiro, né? A área de tecnologia sempre fala que não tem dinheiro, né? Não tem recurso para investir. Se você tem um inventário bem feito, né? Chega ali com o contador e você faz um impairment, rapidinho você vê que você tem mais dinheiro para investir em tecnologia do que você imaginava, né? Então, ao ponto de em um contact center que estava precisando expandir, ele tinha 60 máquinas. O custo dele de troca de HD, troca de teclado, fonte, mensal, só dele não fazer o trabalho de inventariado corretamente, ele gastava ali como se fosse um leasing de trocar o parque inteiro, né? Que é quase 5, 6 mil reais por mês que ele tinha ali. Então, é impressionante e tem que ser batido. Acho que é uma parte que as empresas negligenciam demais, mas tem um valor absurdo. O famoso custo invisível, né? Eu tenho um caso de uma situação que eu até é relativamente recente, uma situação que eu acompanhei uma estrutura de aproximadamente 50 equipamentos. E esse cliente ele não tem inventário, né? Não é meu cliente ainda cedo, tudo mais. Estou esperando ele fazer uma análise lá com ele. E uma coisa que ele mais frisou seria a questão do custo hoje para ele poder investir na estrutura dele. A empresa tem 10 anos. Hoje, se ele for trocar todos os equipamentos, fazer tudo realmente o que ele precisa ser feito para poder a empresa dele melhorar a produtividade, fluir como deveria, ele tem um impacto de 10 anos de investimento que ele nunca fez. Então, tipo, ele comprou há 10 anos atrás, foi trocando uma ou outra máquina, mas nunca manteve uma certa rotina. Então, hoje, o impacto financeiro é muito maior do que se ele tivesse feito um acompanhamento gradual desde quando iniciou a empresa. Então, o inventário também é importante para saber se aquele equipamento está te atendendo, vai te atender, qual a vida ele tem, né? Então,
São casos que aparecem ainda. Mas é por aí mesmo, é por aí mesmo. A gente tem que demonstrar tudo isso e tá o tempo todo demonstrando a importância de você manter essa relação de ativos, organizar as notas fiscais, até para comprovação, né, de licenciamento, até para comprovação junto, né, as entidades, a regulamentação, né, que hoje a gente pode ser cobrado por isso, né, através da lei, até mesmo para comprovar a Lei Geral de Proteção de Dados, se eu tenho tudo regularizado, né? Então, a gente não está aqui ainda falando de ativos de software, que vai ser o nosso próximo tema na semana que vem, Próxima mas, terça. né, já falando aqui, do próximo passo. Então, manter o ativo é extremamente importante para a própria organização e para as garantias futuras aqui, em termos de registro e de legislação. Então, a gente já está dando um primeiro passo nesse aspecto, né? Então, chegando aqui aos nossos 5 minutinhos finais, fazendo aqui as nossas considerações, agradecendo aqui os nossos amigos que nos deram aí o privilégio de estar. Renata, quer colocar aqui alguma consideração, algum comentário que você gostaria de estar fazendo aqui conosco? Oi, tudo bem? Na realidade, eu vim para assistir, né, vocês, sou do BNI, e eu acho que controlar ativos, eu sou uma pessoa de indicadores, né, sempre muito importante. E ter esse controle em dashboards ou em alguns sistemas é fundamental para o controle de custos e até controle contábil, né? Muito bom, muito obrigado pela tua participação, pela tua presença. Imagina, obrigado você. Gladson, quer fechar um pouco? Oi, quem? Não, eu ia mencionar sobre umas dicas também de como pode fazer um inventário, né, Grau? Às vezes o pessoal acha que, nós comentamos antes que a planilha funciona, você consegue exportar, ter uma relação numa planilha sobre cada item, cada componente, né? Mas existe também algumas ferramentas, né, de comunidade, alguns softwares livres que podem atender também nesse sentido. É o que a gente debateu também para trazer para vocês 2 nomes que podem ser utilizados para vocês terem controle de inventário interno. Um deles é o Spiceworks e o OS Ticket, né? Eles são um deles tem o GLPI também que a gente tinha mencionado, né? A gente acabou acho que eliminando ele da nossa relação, mas enfim, são sistemas que demandam uma certa manutenção, um certo tempo ali para você fazer os ajustes, fazer as configurações, mas eles conseguem mapear a estrutura da empresa de vocês para poder te dar sempre esse inventário atualizado, né? Então, muitas vezes não precisa contratar um profissional, ou terceirizar, ou comprar uma ferramenta. Só que, claro, demanda certo conhecimento técnico para fazer os ajustes, as configurações necessárias, mas vai conseguir atender vocês nesse sentido de inventário de hardware, né? O Spiceworks é um site, aí, como ele é online, dá para você entrar, criar uma conta e fazer esse levantamento de forma gratuita. Então, ele já é um primeiro passo aí para que você possa ter um inventário atualizado e ter aí pelo menos as principais informações de um parque mantido aí de uma forma gratuita dentro do teu ambiente. Dá para completar com informações aí básicas de nota fiscal, dá para fazer alguma coisa nesse sentido. Então, são os primeiros passos que você já pode dar nesse sentido. Tá bom? Respeitando o tempo dos nossos convidados, das pessoas aqui presentes, o nosso tempo, esse foi o nosso primeiro café da tarde aqui com o pessoal, respeitando aqui o tempo de todos. Agradecemos a participação de todos. E aí, na próxima terça-feira, às 2h da tarde, estaremos aqui dando continuidade a esses temas aqui e a esse nosso bate-papo. Perfeito. Fica aqui o nosso agradecimento. O próximo tema vamos falar sobre também inventário, mas inventário de software. Então, a gente brinca, né? O hardware é o que a gente chuta e o software é o que a gente xinga, né? Então, só para entender. Então, semana que vem a gente vai xingar alguém. Mas, pessoal, fiquem acompanhando aí a gente, então, nas redes sociais, os demais contatos a gente vai também fazendo os convites aí. A gente vai ter uma sequência ao longo até julho, eu acho, né, Grau? Nós montamos um calendário aí de lives aí para vocês, para tratar todos esses pontos. Pessoal, também quero agradecer a presença de todo mundo aí. Muito obrigado e até a próxima, né? Luiz Henrique, Rosivaldo,
nossa turma aqui. Muito obrigado, uma boa tarde para vocês. Sucesso a todos nós. Uma boa tarde a todos. Obrigado a E aí, todos, pessoal. gente. Um abraço. Tchau. Boa tarde.